Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 251. No dia de hoje, nós vamos meditar vários capítulos, do 43 até o 49. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós chegamos no dia de número 251. Aqueles que têm o cronograma, aqueles que têm a nossa programação, no dia de hoje viram do capítulo 44 ao capítulo 49. Porém, nós vamos incluir também o capítulo 43 que nós não vimos ontem. Então, oficialmente, hoje, capítulos de 43 a 49. Por que isso, Padre? Porque agora nós temos um bloco, uma parte de Provérbios, que também o livro é de Eclesiásticos, mas são de Eclesiástico, mas são na verdade provérbios, são verbetes, são ditos de sabedoria, que vai nos falar sobre a glória de Deus na natureza e a glória de Deus na história, coisas da natureza para serem louvadas e personagens da história para serem louvados. E esse capítulo 43, finalzinho do capítulo 42 ainda, nós temos a natureza, aquilo que pode ser louvado na natureza. Então, se vocês têm a Bíblia de vocês, nós temos ali uma introdução que vai até o versículo 25. Essa introdução começa ali no versículo 15 até o versículo 25. Vai falar sobre as glórias da natureza. E aí no versículo 18 diz: Ele sondou as profundezas do abismo e do coração humano, penetrou seus segredos, porque o Altíssimo possui toda a ciência e vê o sinal dos tempos. 20. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe é escondida. Ou seja, Deus criou tudo, Ele tem um domínio sobre tudo. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele pode mudar tudo, mas principalmente Ele conhece tudo, porque tudo foi obra da criação dele. E aí nós vamos vendo aquilo que foi criado por Deus e a grandeza e a beleza de tudo isso. Começa pelo sol, versículo 2, capítulo 43. O sol, em espetáculo, proclama ao surgir: quão admirável é a obra do Altíssimo. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver o nascer do sol. Quando você vê o nascer do sol, sem o sol abrir a boca, sem falar uma palavra, ele está dizendo assim: veja quão grande é o Altíssimo. Veja quão admirável é a obra do Altíssimo. Veja o nascer do sol. Pôr também, mas principalmente o nascer do sol. E aí um dia, se vocês tiverem oportunidade, talvez estiverem num voo, um avião ou mais no alto, principalmente uma montanha, um dia, se Deus quiser, nós vamos fazer isso no Monte Sinai. Eu tenho muita vontade de subir o Monte Sinai, dizem que é um nascer do sol lindíssimo. Então você vai ver o nascer do sol e ali você vai dizer assim: quão grande é a obra do Altíssimo. Falando sobre o Monte Sinai, vamos rezar por essa intenção. Se Deus quiser, um dia vamos fazer a imersão bíblica começando pelo Egito. Vamos pedir essa graça a Deus, rezem por isso. Se Deus quiser, um dia nós vamos fazer a imersão bíblica pegando o Pentateuco no local onde aquelas coisas, tudo isso aconteceu. Depois nós vemos o arco-íris, tem ainda luas, estrelas, mas eu coloquei o arco-íris. Contempla o arco-íris e bendize o seu autor, ele é magnífico em seu esplendor. Depois nós temos as maravilhas da natureza, versículo 13. Por sua ordem, ele faz cair a neve, lança relâmpagos segundo os seus decretos. Aqui vai mostrando que tudo que existe foi criado por Deus e Ele tem controle sobre tudo. Agora vai começar uma das partes que é mais linda, mais metódica, mais importante desse livro do Eclesiástico, mais importante ainda do que a sabedoria, do que o livro de Provérbios. Por quê? Porque aqui não são só ditos gerais, mas aqui nós vamos entrar na história da salvação, na história de Israel, e vamos ver por que foram sábeis, importantes
e ungidos por Deus algumas personagens durante a história. Tem uma ou duas que vão ser criticadas severamente, daqui a pouco nós vamos ver. Então agora o padre vai dizer o nome e nós vamos ver alguns personagens de Israel. É como se fosse um voo, um panorama ali sobre o Antigo Testamento. O texto continua, começa dizendo assim: elogiemos os homens ilustres, nossos antepassados, em sua ordem de sucessão. Então aqui está introduzindo, está apresentando aquilo que vai ser feito. Alguns deles, versículo 8, alguns deles deixaram um nome, que ainda é citado com elogios. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se não tivesse existido. Então aqui vai surgir, vai começar a introduzir aquilo que nós vamos ver depois, que são personagens importantes do Antigo Testamento. Versículo 10. Mas eis os homens de bem, cujos benefícios não foram esquecidos. E aí vai dizer, os seus descendentes, os seus corpos, os seus povos, todos proclamarão a sua grandiosidade. Vai falar de Enoque, ali bem no início da Sagrada Escritura, versículo 16, Enoque agradou o Senhor e foi arrebatado. Exemplo de conversão para as gerações. Noé foi reconhecido como perfeito justo. No tempo da cólera, tornou-se rebento. Noé. Depois vai falar sobre Abraão, um dos mais elogiados. O padre lê só o começo, aqui vale a pena ler tudo. Grife de amarelo aí e não deixe de grifar. Aqui, ó. Tá aqui. Então já vou grifar. Eu coloquei ali do lado, vamos ver se aparece. Coloquei do lado aqui escrito virtudes. Coloquei do lado escrito virtudes. Agora, para não grifar tudo, o padre pega e faz assim. Vamos ver se dá para perceber. Quando é assim, sinal que é tudo para ser grifado. Abraão. Abraão, ilustre pai de multidões de nações, ninguém foi reconhecido como ele em sua glória. Observou a lei do Altíssimo e entrou em aliança com ele. Conheceu essa aliança em sua carne e foi reconhecido fiel na prova. Por isso, com juramento, Deus lhe prometeu abençoar todas as nações em sua descendência, multiplicá-lo como o pó da terra e exaltar sua posteridade como as estrelas. Dar-lhe em herança o país, de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Aqui nós temos Abraão. Depois nós temos Isaac. Isaac nós vamos ver, Isaac e Jacó, dos versículos 12 e seguintes. Aqui outro belíssimo, chamado de santo, capítulo 45, Moisés. Veja o versículo 1. Amado, fez sair dele um homem de bem, que encontrou favor aos olhos de todo o mundo, amado por Deus e pelos homens, Moisés, cuja memória é bênção e que parou em glória aos santos. E aí vai dizer sobre Moisés, sabemos quem é Moisés. E depois ali de Moisés, nós temos, na linhagem de Moisés mesmo, nós temos alguém que é o sacerdote, a origem do sacerdócio, que é Araão. E Araão recebeu o elogio e diz assim, elevou a Araão, santo semelhante a Moisés, seu irmão, os dois eram irmãos, da tribo de Levi. Então, da tribo de Levi, de Araão, surgiu o sacerdócio. E aqui, pelo que eu estou vendo, é um dos que merece mais elogios, é um daqueles que foi escrito mais sobre ele. A partir do versículo 6 até o versículo 22, vai falar sobre Araão, vai falar sobre a linhagem sacerdotal. Versículo 15 nos lembra disso, dizendo assim, Moisés o consagrou e o ungiu com óleo santo. No finalzinho ali, versículo 22, mas na terra não terá herança, a tribo de Levi, na terra não terá herança, não terá porção no meio do povo, porque sou eu, a tua parte de herança. Deus é a herança dos sacerdotes, Deus é a herança daquele que vem depois dos levitas. E aí depois tem Finéias, que é filho de Eleazar, também foi abençoado e glorificado por Deus, diz ali no versículo 25, finalzinho do versículo 25. Mas a de Araão passa a todos por descendentes. Ali vai recordar um pouco sobre a descendência de Davi. Diz assim, houve aliança com Davi, filho de Jessé da tribo de Judá, sucessão real, passando de filho para filho somente. Mas a de Araão passa a todos os seus descendentes. Ou seja, geração sacerdotal é aquela que não tem fim, que passa
de descendente a descendente. Conhecemos Josué. Josué é aquele que entra na Terra Prometida e ali nós começamos os livros históricos. Tem o livro de Josué. Moisés, ele passou o Monte Sinai, passou o Mar Vermelho, ele fez um grande caminho, mas aquele que realmente entrou na Terra Prometida foi Josué. Valendo na guerra, assim foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés no ofício profético. Valor de Josué. Depois tem Caleb, porque se afeiçoou ao Todo-Poderoso. No tempo de Moisés manifestou sua piedade. Então, no tempo de Moisés, nós temos aqui Caleb. Por fim, nessa primeira parte aqui, daqueles que são da geração do tempo de Moisés, nós temos os juízes. Os juízes foram aqueles que foram estabelecidos ali na Terra Santa quando o povo chegou. Não havia reis, haviam os juízes. Os juízes, cada um segundo o seu coração, todos os homens cujo coração não foi infiel e que não se afastaram do Senhor. Então diz, em outras palavras, que tiveram juízes bons e juízes ruins. E a maioria deles, nós sabemos, nós conhecemos a história, foram juízes ruins. Nós vamos adiante, nós temos Samuel, versículo 13, Samuel foi amado pelo Senhor, profeta do Senhor. Ele estabeleceu a realeza e ungiu os chefes estabelecidos pelo povo. Então foi aquele que ungiu o primeiro rei, que foi Saul. 47, nós temos Natã, e aí depois, Natã apenas um versículo, depois nós temos Davi. Aqui tem um grande elogio a Davi, até o versículo 11. No começo aqui, eu confesso que dei até um pouco de risada, eu fiquei imaginando essa cena, versículo 2 e principalmente o 3. Como se separa a gordura do sacrifício de comunhão, assim Davi foi escolhido entre os israelitas. Foi escolhido de forma singular. Brincou com o leão como cabrito, com o urso como cordeiro. Tinha domínio sobre até os animais, brincava com o leão como se ele fosse um cordeiro, um cabrito. Então, esse foi Davi. E aí depois mostra as qualidades de Davi. Na sequência de Salomão, que também é muito elogiado, sequência de Salomão, que ele teve um filho sábio, Davi teve um filho sábio, foi Salomão, dos versículos 12 até o versículo 22. E aí vem a parte cruel, que eu também confesso que eu dei um pouco de risada. Nós lembramos que Salomão ele teve um filho, Roboão, e aí Roboão foi se aconselhar com os amigos do pai, disseram uma coisa, depois os amigos de infância pediram para ele ser cruel, ele foi cruel, e depois de Roboão surgiu a divisão. Uma parte ficou com Jeroboão, que foi o norte, depois as tribos ali do sul ficaram com Roboão. Então, ele era filho de Salomão, e a partir dele começou a divisão de Israel, se tornando 2 reinados. Olha o que o autor sagrado fala sobre Roboão, aquele que começou a divisão em Israel. Diz assim: E Salomão repousou com seus pais, deixando atrás de si alguém de sua raça, não diz nem filho, deixando atrás de si alguém de sua raça, o mais louco do povo e pouco inteligente, Roboão, que instigou o povo à revolta. No original do hebraico diz assim: largo de loucura e curto de inteligência. O mais largo de loucura e o mais curto de inteligência, Roboão. Então aqui uma crítica muito pesada a Roboão. Jeroboão também é outro que é criticado, dizem que Roboão ele teve uma característica, ele ensinou o mal. Aí diz de Jeroboão. A partir do versículo 48, veja que é um resumo do Antigo Testamento. 48, capítulo 48 começa dizendo sobre Elias. Aqui já é alguém virtuoso. Então o profeta Elias surgiu como um fogo, sua palavra queimava como uma tocha. Veja o versículo 4. Como tu eras glorioso, Elias, em teus prodígios. Versículo 10. Tu fostes designado nas ameaças do futuro, para apaziguar as cóleras antes do fulgor. E aí continua. Depois no versículo 12, depois de Elias, vem Eliseu. Tal foi Elias que foi envolvido num turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Depois vai dizer sobre infidelidade e castigo. Aqui sugiro que vocês leiam com calma, vale muito a pena. O padre grifou bastante. Depois nós temos algumas pessoas ainda ali no final, próximo já do período do exílio. Ezequias foi um grande rei, talvez um dos últimos grandes reis. Depois nós temos um profeta que aparece, que é Isaías, dos versículos de 22 a 25. Isaías fez o que agrada ao Senhor e se mostrou forte, seguindo seu pai Davi.
que lhe ordenou o profeta Isaías, o grande fiel de suas visões. Depois nós temos Josias, outro grande rei, no começo do capítulo 49. E aí, os últimos reis e os últimos profetas. Nós vamos ver aqui bons e maus. Bons e maus. E aqui vai aparecendo sempre alguns exemplos entre bons e maus. A partir do capítulo 49, do versículo 50 até o versículo 10. E aí no 10 teve algo que chamou minha atenção. Diz assim: quanto aos 12 profetas, que seus ossos refloresçam em seu sepulcro, porque eles consolaram Jacó. Eles os resgataram na fé e na esperança. Eu pensei, esses 12 profetas, será que foram 12? Então, na verdade, esses 12 profetas são tidos como profetas menores, e depois tem 3 como se fossem os profetas maiores. Total, Israel, aqui os israelitas consideram que houve 15 profetas importantes. 3, mesmo sendo importantes, considerados menores, 15 profetas que são considerados importantes. 12 que são mesmo importantes, são menores, e depois 3 que são os maiores. E aí depois diz ainda sobre Zorobabel, Neemias, e no final tem ali uma recapitulação dos capítulos 43 até o capítulo 49. Nós, do capítulo 43 até o capítulo 49, tivemos a graça hoje de ver a glória de Deus, primeiro na natureza e depois na história. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos encerrar mais um livro. Amanhã são só 2 capítulos, os 50 e os 51. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude a perseverar até o fim. Cada um de nós. Que Deus lhe concede um grande católico apaixonado pela palavra dele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.